Boa tarde a todos, obrigado Mateus, pela apresentação tão simpática. Eu queria agradecer à equipa do EA2 o convite generoso para vir aqui ao Brasil. É a minha primeira vez no Brasil, é um prazer enorme estar aqui. E é uma grande honra também de participar neste congresso e constatar que há muitos estudantes inscritos e na audiência, que é absolutamente fantástico em eventos deste tipo. Nós estamos aqui, pelo menos a parte dos professores, a trabalhar para os estudantes, e os estudantes estão curiosos e gostam também de saber estas coisas. Eu vou falar um bocadinho da minha experiência como docente, os meus dilemas pessoais, os meus problemas e como é que eu abordei esses problemas usando metodologias e tecnologias adaptadas a essas metodologias. Vou então falar de metodologias ativas e tecnologias digitais para o envolvimento dos estudantes nas salas de aulas. Eu sou Rui Oliveira, do Departamento de Biologia da Universidade do Minho e faço parte também do Centro Ideia, o Minho, que é um centro de promoção do ensino e da aprendizagem na Universidade do Minho. Temos feito formação de professores, temos tido muitas atividades e temos grande afinidade com a equipa do EA2. Então, eu vou falar um bocadinho dos grandes desafios que se põem no ensino, aqueles que eu senti mais na minha pele, enquanto docente, ao longo dos anos todos de docência, e depois vou falar um bocadinho daquilo que eu fui fazendo nas aulas para ultrapassar esses desafios. Vou falar também de recursos e metodologias e tecnologias e vou dar uma palavra final sobre a importância da comunicação, da maneira como nós abordamos os estudantes, como é que nós podemos construir uma comunidade com os estudantes nas nossas aulas e fazer com que eles, de facto, se sintam acarinhados e sintam parte de uma comunidade de aprendizagem. Os grandes dilemas atuais, aquilo que eu penso no futuro da humanidade, tem que ver um bocadinho com esta herança geracional que nós damos às novas gerações, aos nossos estudantes, no fundo, que é, eles estão a receber um planeta cheio de problemas ambientais, políticos, sociais, económicos, cuja complexidade é enorme e cuja resolução nunca é simples, obviamente. Não é? Portanto, então, estamos a alegar às novas gerações problemas gravíssimos e é possível que novos problemas imprevisíveis voltem a surgir. Portanto, isto requer, para resolver esses problemas, capacidade intelectual que nós, das gerações anteriores, os professores, devemos dar aos nossos estudantes, ter a capacidade de resolver problemas extremamente complexos. Portanto, temos que lhes dar a sabedoria, a capacidade crítica e a capacidade de resolução destes problemas extremamente complexos e que talvez a educação seja o grande legado, a coisa mais importante que nós podemos fazer para as novas gerações. Portanto, aí o nosso papel enquanto professores ser tão importante. No entanto, nas aulas surgem muitos desafios que atrasam este processo de querer ensinar os estudantes, as novas gerações, para resolver os grandes problemas e estes são aqueles que se calhar vocês identificam muito provavelmente, muitos deles na vossa atividade docente, que é a falta de envolvimento nas aulas, a aprendizagem, o pensamento crítico pouco desenvolvido, etc, etc, etc. Eu vou falando um bocadinho destes desafios todos agora nos slides seguintes. E o primeiro é, de facto, a falta de envolvimento dos estudantes, que eu vou fazer muitas críticas aos estudantes, mas não são críticas aos estudantes. Eles são o produto daquilo que foram ensinados em casa, nas suas famílias, e também quando entram nas instituições, quando nós impomos ou temos um sistema que os faz adaptar ou ter um determinado comportamento que para nós até pode ser interpretado como sendo um mau comportamento, mas eles estão-se a adaptar apenas àquilo que nós lhes damos nas instituições de ensino superior. E se pensarmos que isto é uma imagem do século XIV em Paris de estudantes, e se compararmos com as aulas de hoje em dia nas universidades, no século XXI, não vemos grandes diferenças. Okay? Nós temos o professor de um lado, temos os estudantes do outro, numa atitude passiva, a receber informação. O fluxo de informação é unidirecional e os estudantes estão ali parados a ouvir a informação. Isto não proporciona envolvimento dos estudantes ou engajamento dos estudantes na sala de aula. Se pensarmos que estes estudantes no século XIV viviam um determinado contexto numa sociedade que é totalmente diferente da sociedade de hoje, eles saem da sala de aula, hoje os nossos estudantes, e recebem, muitas vezes durante a aula, recebem toneladas de informação nos TikToks, nos Instagrams, etc. E aquilo é absolutamente viciante para os cérebros.
Estar parado durante 50 minutos ou 100 minutos a ouvir uma pessoa a falar não é, de facto, envolver esses estudantes nestas atividades. Portanto, a falta de envolvimento dos estudantes é que, de facto, se calhar é a maneira como nós damos as aulas que proporciona essa falta de envolvimento. Depois há problemas como a aprendizagem, a falta de pensamento crítico e, muitas vezes, os estudantes terem concepções erradas e tem que ver com a maneira como o cérebro aprende. Portanto, se dermos a matéria com um determinado significado, o nosso cérebro tem mais capacidade, porque é o produto de evolução de milhões de anos do Homo sapiens. Então, a aprendizagem é feita com inputs e outputs, portanto, o cérebro vai aprendendo com isso e nós devíamos replicar isso nas nossas aulas. Cultivar, obviamente, o pensamento crítico, fazer os estudantes cultivar o poder de análise, de avaliação e de tomada de decisão perante informações. E depois, as concepções erradas que muitas vezes eles têm. Exemplos muito clássicos são a associação do verão e do inverno com a distância da Terra ao Sol, que não tem nada a ver, ou que as plantas obtêm o seu alimento a partir do solo, e que são coisas que muitas vezes eles acabam os cursos e acabam por manter essas concepções erradas e que depois vão espalhar na sociedade. Depois, os estudantes adaptam-se muito bem ao sistema de ensino em que há avaliação por notas, portanto, então eles tornam o seu foco na nota final em vez da aprendizagem, portanto, então lembram-se mais depressa da nota que obtiveram numa disciplina do que aprenderam nessa disciplina. Isto, de facto, é uma adaptação das pessoas, dos estudantes, ao sistema, porque nós, no fundo, no fim do semestre, nós damos uma nota, e é essa nota que vai marcar esses estudantes, e vai, no fundo, também moldar o futuro desses estudantes. Os estudantes com melhores notas têm mais probabilidades de ter emprego, de ter bolsas de estudo, etc., etc. Depois, o medo de errar. Eu noto que os estudantes têm muito medo de responder, o que é uma reação natural. Uma pessoa tem sempre vergonha de expor, eventualmente, a sua ignorância ou falhar uma resposta. Mas este é o processo normal até da aprendizagem do cérebro. Portanto, quando o cérebro erra, quando nós erramos, aquilo fica marcado e quando ouvimos a resposta correta ou quando há uma discussão que leva à resposta correta, aquilo fica, de facto, mesmo mais marcado no nosso cérebro. Portanto, é uma questão biológica, até de neurociências. E nós temos a tendência, quando o estudante erra, de prejudicar o estudante na classificação, não é? Portanto, se falha uma resposta num teste ou uma pergunta numa sala, nós começamos a ver que aquele aluno tem má performance e a sua nota vai baixar. Portanto, estamos a penalizar o facto de, eventualmente, o estudante ter arriscado uma resposta e falhou. Mas isto acontece na nossa vida. Por exemplo, enquanto cientistas no laboratório, eu vou falar muito de biologia, porque é a minha área, mas acho que se aplica a todas as áreas. Quando formulamos uma hipótese num projeto de investigação, muitas vezes nós verificamos que essa hipótese estava errada e não a confirmamos. Portanto, e nós falhamos e aprendemos imenso com isso. Okay? E, portanto, a ciência faz parte, o erro faz parte da ciência. E nós devíamos, se calhar, começar a pensar nisso, também aplicá-lo nas aulas. Dar hipótese aos estudantes de errarem, sem serem prejudicados nas notas, mas tornar o erro num processo de aprendizagem dos estudantes. Okay? Depois, leitura. É cada vez mais difícil sentarmos e ler um livro, aquela atitude que é preciso ter paciência, é preciso tempo, é um processo lento, mas que, em termos de aprendizagem, portanto, é o ritmo ideal para fazer ligações, para pensar, para estruturar o pensamento e temos, então, aprendizagem significativa. O processo de leitura é, de facto, um processo que, se calhar, não conseguimos substituir na aprendizagem. E quando verificamos que os estudantes têm um fluxo de informação, que nós também estamos sujeitos, que é uma avalanche de informação, o processo de leitura torna-se totalmente oposto a este fluxo de informação que temos através do computador, da internet, dos telemóveis, e temos mais tendência a fixar-nos no audiovisual daquele fluxo de informação que é muito mais atrativo. E então é muito difícil pôr um estudante a estudar, lendo o livro, para ter as ideias todas encadeadas. Finalmente, a humanização. Temos turmas grandes, às vezes não conhecemos os alunos todos, saber os nomes dos estudantes, que são pessoas, também se torna muito difícil, e muitas vezes damos
o feedback, portanto, a nota ou o comentário dos trabalhos que eles nos entregam, ou não damos, ou damos tarde demais, ou então é sob o formato de uma nota final numérica. Por exemplo, se um estudante leva um 16 num trabalho, eu estou a pensar na escala portuguesa de 0 a 20, se leva um 16, é um trabalho bom, mas o que é que lhe falta para ter um 20? Okay? Portanto, não está ótimo, está bom, mas o que é que lhe falta para ter um 20? Eu, se eu lhe dou o 16, ele nunca fica a saber. Portanto, se calhar é melhor dar esta avaliação dos trabalhos, obviamente, claro, se calhar com uma nota numérica, mas com um comentário a dizer que esta parte está bem, esta parte devia ser melhorada e como melhorar para atingir o máximo da pontuação. Isto, de facto, dá significado aos trabalhos dos estudantes. Ou, por exemplo, quando damos um trabalho aos estudantes para entregar no fim de semestre, esses comentários também já não servem de muito, porque já não dá para melhorar o trabalho, ou fazer outros trabalhos para melhorar a nota, etc, etc. Portanto, então eu pensei nisto tudo, eu tentei integrar isto tudo e fazer uma espécie de inversão da sala de aula, e aquilo que eu quis fazer com os estudantes é que eles fizessem uma leitura antecipada dos conteúdos das aulas, para libertar espaço na aula, tempo na aula, para ter atividades com significado, para eles fazerem, de facto, aprendizagem, permitir reflexão pessoal dos estudantes para depois terem discussão em grupo. Muitas vezes eles leem a matéria e têm concepções erradas ou não compreendem, e essa reflexão pessoal muitas vezes leva os alunos a confrontarem-se com essas dificuldades, mas depois em discussão em grupo com os estudantes, com os colegas, essas dificuldades podem muito bem ser ultrapassadas, até porque os estudantes, se houver um estudante que saiba a matéria, tenha compreendido, tem uma linguagem mais próxima do estudante que tem dificuldades do que, por exemplo, eu, que tenho mais dificuldade em expressar-me de uma maneira simples em assuntos relativamente complexos, que são as matérias da sala de aula, não é? Depois, permite aos estudantes para fazer trabalhos na aula. Eu evito dar trabalhos para fazerem em casa, porque há uma perversidade nessa atitude, porque muitas vezes os estudantes não se encontram fora da sala de aula, distribuem o trabalho uns pelos outros e depois juntam as partes e entregam aquilo como se fosse um trabalho de grupo. E, de facto, não há discussão nesse sistema. E isto é perfeitamente normal, porque os estudantes vivem longe uns dos outros, provavelmente, ou não têm tempo e acabam por se adaptar a isso. Então, eu quero que eles façam um trabalho à minha frente, nas minhas aulas, de modo a que eu possa percorrer os grupos e ouvir o que é que estão a discutir e atuar como facilitador durante o processo de construção do trabalho e ajudá-los a construir os trabalhos. Eventualmente, se tivermos que fazer trabalhos longos, que tem que ser feito fora da sala de aula, então arranjar momentos em que eles tenham que fazer partes do trabalho ou de discussão nas aulas para permitir a intervenção do professor e dar tempo aos estudantes para corrigirem, eventualmente, o percurso do trabalho que estão a fazer. Outra coisa, as atividades todas que fazem na aula, eu conto-as para avaliação. Para já, as teóricas, se eles sabem que há atividades para avaliação, eles vêm todas às teóricas. Eu tenho uma assiduidade perto de 100% de presenças dos estudantes. E, por outro lado, é uma questão de justiça também, porque eles estão a trabalhar durante as aulas e tudo aquilo que fazem, obviamente, que é uma coisa consciente, porque eu vejo à minha frente e aquilo há de contar e favorecer a sua nota e subir a sua nota final. Então, para fazer estas coisas todas, eu usei metodologias como Team-Based Learning, algumas tecnologias que passo então a explicar um bocadinho. E então, isto é um esquema das minhas aulas ao longo do semestre. Antes da aula, os estudantes leem a matéria com esta tecnologia, que eu já vou explicar. Depois, a primeira coisa que fazem na aula é esta atividade de Team-Based Learning. Depois, há uma parte expositiva, e então aí sim é que uso o meu PowerPoint, mas focado apenas nas partes em que reparei que os estudantes tinham dificuldades. Portanto, eu deixo de ter aulas de 100 minutos, portanto, que eu tenho aulas de 100 minutos. De 100 minutos de exposição, eu faço exposições de 20, 25 minutos no máximo. E, finalmente, dou-lhes um trabalho de grupo para fazer na aula, onde aplicam aqueles conceitos. Então, o Perusal, provavelmente há aqui gente que já conhece, eu vou passar muito por cima. Amanhã à tarde, no workshop que vou dar com o Manel João Costa, vou falar um bocadinho mais sobre esta plataforma. Esta plataforma online permite-nos colocar documentos e fazer tarefas para os estudantes. Então, eu posso definir uma tarefa para os estudantes lerem o capítulo 10 do livro que eu aconselho para a unidade curricular, para a disciplina. E então eu sei, através da plataforma, porque eles registram-se, entram, eu sei qual é o tempo de leitura de cada estudante, portanto sei que estudantes é que leram e que não leram. É uma tarefa obrigatória para nota, e portanto eles leem, obviamente.
E, mais importante, eles leem o documento e, se assinalarem uma parte, abre uma caixa de texto ao lado onde eles podem fazer comentários, podem fazer perguntas. E qualquer estudante que acede ao documento nessa tarefa pode ler os comentários, ler as perguntas e responder às perguntas. Portanto, a atividade de leitura, que é uma coisa solitária, maçuda, que demora tempo, aqui acaba por demorar um bocadinho mais tempo, mas torna-se uma atividade interativa e colaborativa e social, porque eles acabam por interagir uns com os outros e a explicar uns aos outros os conceitos da matéria. Esta plataforma é útil para muitas coisas. Eu posso colocar a ficha da unidade curricular com a unidade curricular toda explicada lá e fazer com que eles leiam a gestão da unidade curricular. Eu vou explicar a seguir com a integração com o Team-Based Learning. Dá para incluir vídeos que ilustram tópicos, portanto, isto ajuda até para os alunos com mais dificuldades na leitura, com leitura lenta, ver vídeos e ajuda, então, a interpretar o texto que está na tarefa. Podemos incluir os protocolos das aulas laboratoriais, portanto, eles quando chegam ao laboratório, então já vêm com o protocolo lido e comentado. E, obviamente, posso pôr vídeos das atividades práticas para eles visualizarem antes de executarem nas aulas. O Team-Based Learning, portanto, então eles chegam à aula com a matéria lida, entram com o Team-Based Learning, que então é um teste individual de 6, 7 perguntas, 6, 7 perguntas de escolha múltipla que executam, depois repetem o teste, mas em grupo, sem saber qual era a resposta correta, e depois temos a correção e, finalmente, depois o trabalho, onde aplicam esses conceitos. Okay? Portanto, então temos a reflexão individual e a reflexão em grupo, e depois em toda a turma a correção do teste. E, então, mais ou menos toda a matéria acaba por ser percorrida neste processo. Depois, na parte da apresentação, eu corto a apresentação em pequenos espaços, em pequenos períodos, intervalados com perguntas para os telemóveis, com o VoxVote, onde eles respondem a pequenas perguntas de uma maneira anónima. Isto permite, então, os alunos também estarem mais envolvidos na aula e eu perceber se, de facto, eles estão a acompanhar a parte expositiva da aula. Isto é um exemplo em que há uma pergunta em que os estudantes responderam mais ou menos metade para a opção correta e metade para a opção errada, e eu pedi aos estudantes para, durante um minuto, convencerem o colega do lado qual era a resposta correta e repeti a pergunta sem dizer qual era a opção correta. Então, na segunda tentativa, a opção correta foi escolhida pela maioria. Portanto, os estudantes acabam por saber explicar uns aos outros e, de facto, e aprendem muito com isso. Depois, os grupos de trabalho, os trabalhos para grupos, eu tento fazer trabalhos em que os posiciono já na sua atividade laboral futura, porque é uma espécie de eles imaginarem-se já como trabalhadores, cientistas, como fazendo parte de empresas de biotecnologia, e dou trabalhos onde eles têm, de facto, que aplicar os conceitos a casos bastante práticos e têm que depois discuti-los e apresentá-los, e então depois eu projeto algumas respostas anonimamente e faço comentários construtivos de como melhorar as respostas deles. Finalmente, a comunicação. Então, tudo isto pode ser muito bonito, mas se não soubermos comunicar com os estudantes, as coisas não funcionam. E então, devemos ser explícitos. Isto é uma pequena reflexão de como nós devemos comunicar com os estudantes. Justificar sempre aquilo que nós usamos, as metodologias e tecnologias. Para que é que eu uso isto? É porque o TBL aumenta o pensamento crítico, a argumentação, por exemplo, e permite-nos também criar expectativas aos estudantes, porque este tipo de coisas que pretendemos, pensamento crítico, argumentação, trabalho colaborativo, são, no fundo, competências que eles devem depois, serão extremamente úteis na sua atividade futura. Okay? E se eles tiverem consciência disso, então eles envolvem-se mais nas aulas. Começar devagar, sempre, para dar tempo para habituar os estudantes e a nós próprios, okay? Portanto, e depois perguntar o que é que se passa, como é que eles se sentem, será que as coisas estão a correr bem. Então, nesse aspecto, eu costumo fazer um inquérito anónimo opcional nas aulas, com questões de pergunta fechada e aberta para eles poderem exprimir sentimentos pessoais que nunca me passariam pela cabeça. E depois, o inquérito é a tempo, mais ou menos logo a seguir ao início das aulas, que é para depois eu saber as respostas e discutir com os estudantes as suas respostas e negociar alterações na unidade curricular. Porque pode haver dificuldades que eu não conseguia prever
E assim os estudantes exprimem as suas críticas, eu discuto e negocio com os estudantes as críticas e faço adaptações na unidade curricular e com isto estou a criar uma relação de confiança com os estudantes e fazer com que eles se envolvam na própria construção da unidade curricular. E pronto, e obrigado pela vossa atenção. Isto é o famoso Bom Jesus em Braga e boa tarde.